Hoje temos um convite especial para você. Voltar no passado e visitar no Nordeste do Brasil um engenho que parou no tempo e que ainda guarda uma arquitetura ímpar em meio aos engenhos ainda existentes no Brasil. A cana-de-açúcar foi trazida para o nosso país pelos portugueses, ainda no século XVI. Os primeiros engenhos foram instalados em Itamaracá, quando esta ainda era uma feitoria, na segunda década de colonização. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história do engenho Marrecas. Nosso vídeo de hoje mostra um engenho alagoano, localizado no município de Maragogi. Sem dúvida nenhuma, o engenho Marrecas é um exemplo a ser seguido por aqueles que detêm a posse de outros engenhos pelo Brasil. Um local lindo, onde é nítido o carinho e o cuidado que os proprietários tiveram com cada cantinho desse lugar. Inicialmente ali era um povoado chamado Gamela. Em 1887 foi elevado à categoria de vila e passou a chamar-se Isabel. Em 1892 recebeu o nome de Maragogi por causa do rio que banha o local. Ela foi construída e pensada em cada detalhe. Só que lembra que eu disse para vocês que tinha uma surpresa que eu queria falar para vocês aqui dentro? Bom, pessoal, eu tenho certeza que, como eu, você também está muito curioso para conhecer o interior do Engenho Marrecas, né? Da Casa Grande do Engenho Marrecas, do século XVIII, que ainda tem muita coisa preservada dessa época. Vocês vão perceber que a casa foi toda ela mobiliada com móveis de antiquários. Quando os proprietários chegaram aqui e compraram esse casarão, infelizmente já não tinha mais as mobílias originais. Na verdade, o casarão estava até num estágio bem crítico, né? Estava bem deteriorado, e foram esses guardiões aí, esses proprietários, né, que até hoje estão por aqui, foram esses guardiões que conseguiram trazer alma de novo para esse casarão, né, que já estava indo embora. Esse gradeado a gente percebe ele original, pelo estilo, por tudo, conforme esse portão principal de entrada. Todo ele, né? Inclusive a fechadura muito linda. Olha aqui, ó. Olha o estilinho da fechadura. Coisa muito antiga, né? Você vê que é aquela história, né? Não tinha a solda, era tudo, ó, aqueles pontilhados, aqueles grampos, né? Você vê o estilo aqui, ó. Uma parte chumbada na parede e ele era encaixado aqui, vazado, que dá o giro. Não era dobradiça, tá vendo? Ó. Aqui, um casarão que ele não é todo avarandado, mas ele tem uma fachada, uma varanda principal extensa que percorre todo o casarão, né? Vai de um lado ao outro do casarão. Inclusive, uma varanda muito linda, com esses arcos plenos aí, né? Que lembra o estilo neoclássico. Conforme eu falei com vocês, aqui a gente percebe uma influência do lado de fora, muito do Oriente, assim, né? Você percebe essa influência meio árabe. Os arquitetos aí, os engenheiros, vão saber dizer mais detalhes sobre isso daí, mas a gente percebe quando você chega esse estilo de flor e tudo. E já do lado de dentro você já vê essas linhas mais retas, esses arcos plenos, que remetem aí ao neoclássico. Olha a largura desses pilares, né? Como são enormes, ó. Olha só que grande, né? Aqui era uma área que você ainda aceitava, dependendo do tipo, do grau de intimidade da pessoa, que ela chegasse até aqui. Mas daqui para dentro de casa, aí já é outra história. Essa era uma vista privilegiada do senhor de engenho, né? Você vê que daqui ele tem uma vista de uma área bem extensa relacionada à área de trabalho dos seus empregados, né? Antigamente, o engenho ficava bem aqui embaixo. A gente achou ali alguma fundação
inclusive acharam muitos tachos ali, taxas, algumas peças e tudo relacionados ao engenho. E ele ficava bem ali, ou seja, o proprietário daqui de cima, o senhor de engenho, ele tinha uma visão privilegiada, com certeza não era ao acaso. Hoje, você tem uma fazenda que está forte na pecuária, tá? Você tem uma fazenda que você vê ali, ó, parte do gado, então é uma fazenda que se dedica hoje à pecuária. A gente não tem muita fotografia de época aqui para a gente falar como era, né? Então a gente não consegue precisar, até porque nós estamos falando de um engenho do século XVIII. Então você já pensou, é muito difícil, né? Nos anos de 1700, você pensar que isso durou tantos anos assim e chegou até os dias de hoje. Aqui já foi um hotel, não é mais, e hoje não tem muita pretensão de ser. Hoje é simplesmente uma casa de uso da família. Uma pausa rápida no teu vídeo aqui para te dar uma notícia especial. Talvez se você acompanha aqui a gente há muito tempo, você já sabe que agora o Fazendas Antigas está preparado para receber você. É isso mesmo, a gente hoje tem a casa do Fazendas Antigas, que chama Fazendas Antigas Hotel. E já tem várias personalidades por aqui que aos poucos vocês vão conhecer. Ó quem tá vindo aqui, o nome dele é Feijão. Vem Feijão, vem Feijão. Ó, é o novo mascote aqui, ó, junto com a Catarina. Com muito prazer que eu falo isso para vocês, nós estamos inaugurando uma fazenda histórica que vai ser o Fazendas Antigas Hotel. Pode seguir a gente lá no Instagram que você vai conhecer melhor. Aqui você tem várias opções de lazer. Leite ao pé da vaca, passeio a cavalo, banho de cachoeira, banho de bica, trilha ecológica, passeio nos túneis antigos feitos por escravos. Aqui o tour histórico, onde a gente vai na senzala, que é muito original. Você curte muita coisa, inclusive visita a Cascata Conde D, que é uma cascata, pessoal, batizada pelo próprio imperador quando visitou lá. Plantou 2 árvores, uma em homenagem à Princesa Isabel, outra em homenagem ao Conde D. Você vai conhecer isso tudo com a gente e vai dar o prazer para nós de ter a presença de vocês aqui com a gente. Agora vamos voltar para o vídeo, tem muita coisa bacana aí. Aqui, por exemplo, essas 3 portas a gente entra na sala de jantar e a gente vai explicar um pouco agora para vocês. Mas antes, você já é inscrito no nosso canal? É de graça, você não paga nada para fazer isso. Realmente tem muita gente que acompanha os nossos conteúdos e que não é inscrito ainda. Se você acha que a gente está gerando um conteúdo bacana, está sendo relevante para você, para a história do Brasil, porque a gente está contando a história do Brasil, se inscreve no canal. Se você não sabe como se inscrever, pede ajuda a um parente próximo de você, que eu tenho certeza que bem pertinho vai ter um neto que vai saber, vai ter um filho ou vai ter um sobrinho, alguém vai saber te orientar aí para você se inscrever. Como já dito, nós estamos em Alagoas, município de Maragogi, no Nordeste, pessoal, praias lindas. E olha que curioso, vou ler para vocês um trecho de um livro da década de 20, onde fala que o território de Maragogi participa da zona litorânea e da mata, onde se cultiva cana-de-açúcar. O terreno é baixo no litoral e onduloso para o interior, sem grandes elevações. O clima é quente e úmido. Produções: a cana-de-açúcar, o coco, de que é riquíssima a praia, e quase toda a sorte de cereais. O açúcar é fabricado em engenhos banguês. Se você olhar aqui, ó, o açúcar, inclusive, ele é escrito de uma forma bem diferente, olha. Cana-de-açúcar. Olha que interessante, com 2 S. E aqui em cima, olha como é escrito Maragogi. Bem diferente, né? E esse é um livro muito especial. Terra das Alagoas. Tá? Um livro de 1922. E tem muita história bacana, como a história de Maragogi e desses engenhos, né? E antes da gente continuar o vídeo, dá uma olhada no que eu preparei para vocês aqui. Isso aqui foi um baralho que foi distribuído em 1922, né? Foi um souvenir da época, olha aqui, ó. Souvenir do centenário da independência do Brasil em 1922. E agora, gente, olha que bacana que eu trouxe para vocês vão poder adquirir, vai embaladinho assim para vocês, bonitinho. E ele tem toda uma referência de 1922, olha que bacana. Então todas as cartas, cada uma tem uma particularidade diferente, olha que bacana. Então se você quiser adquirir o seu, loja.fazendasantigas.com. Agora vamos conhecer por dentro, que eu tenho certeza que você está curioso, né? Eu também. A sala de jantar, conforme eu falei para vocês, tem essas 3 portas. E um detalhe chama muita atenção já quando você entra. Além das mobílias que vieram posterior, né, trazidas de antiquário, lembrando que elas não são originais da casa, mas são originais de um período, né? São mobílias de época, todas elas ornando muito bem com os ambientes.
Só que antes da gente entrar, tirando o piso, que eu vou contar a história do piso já para vocês, tem um detalhe bem interessante sobre a história do piso, porque envolve achados de botija. Do chão para cima aqui, da parede para cima, tudo que você vê é bastante original, principalmente essas estruturas das portas. E a gente aqui vê um detalhe que é um fino acabamento da época. Olha como que a porta encaixa perfeitamente dentro do vão, né? Que deixaram para isso mesmo, né? Da porta. Aqui, se você abrir, ó, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. É uma porta bipartida que tranca, fecha a casa, certo? E se você quiser abrir, ela se encaixa perfeitamente dentro. Isso aqui, um detalhe original de época. Manda aí nos comentários se você já tinha visto sobre isso. Fala assim, eu já vi porta desse jeito. Coloca aí nos comentários pra gente, que a gente está sempre interagindo com vocês aí nos comentários, né? Aqui a gente tem um relógio muito bonito, de época também. O proprietário, gente, e a proprietária, o que me foi passado, eu não tive o prazer de conhecer eles pessoalmente, mas tá aí, se eles estiverem me assistindo, tá aí as minhas considerações aí para vocês. Muito obrigado por permitir que a gente entrasse aqui, filmasse. Eles foram muito detalhistas, sabe? E eles fizeram realmente um garimpo para trazer mobílias para cá, muito lindo, e ornar muito bem os ambientes. Então aqui você já vê, já de cara, uma mesa que eu apaixonei na mesa. Além de ser uma mesa rica, com uns detalhes, ó, de fino acabamento, umas cadeiras com estilo medalhão. Medalhão, pessoal, porque o estilo dela lembra, ó, uma medalha, tá vendo? É um estilo medalhão. Dá uma olhada no pé dessa mesa. Olha isso. Olha que pé lindo, pessoal. Sem brincadeira. É um espetáculo. Lembrando que as garras de leão, para quem não está muito habituado a assistir os nossos vídeos, para quem já assiste, já está fera nisso, mas para quem não está, as garras de leão, elas lembram aí, elas fazem menção à nobreza, né? Então os nobres compravam, adquiriam mobílias, às vezes você vê também objetos de prata, tudo com acabamento de pata de leão, com a unha, porque isso simboliza a nobreza. E esse aqui também é assim, uma pata de leão. Então você vê todo o estilo de mobília combinando muito bem, né? Olha os detalhes e o acabamento dessa mobília, o estilo do mármore. Não é brincadeira, para quem gosta de mobília, curtir isso aqui, ó, é a coisa mais linda, tá? Você chega aqui, a casa é imponente. A casa é muito imponente, né? Objetos também muito bacana que faz parte do uso do dia a dia da família. Isso aqui não é um museu, tá, pessoal? E eu sempre faço questão de mostrar isso para vocês. Aqui estava sendo depósito de qualquer coisa, até bicho ficava aqui dentro. O assoalho já não existia mais, já tinha uma espécie de um aterro. E aqui tinha um porão. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a parte de fora, os óculos de ventilação? Aquilo é nítido que tinha um porão aqui embaixo. Inclusive uma entrada aqui no vão principal da casa, embaixo da escada. Aqui com certeza tinha um porão. E esse porão foi aterrado. Quebraram aqui tudo em cima, atrás de botija. Acredite, quebraram tudo, mas não encontraram nada, mas quebraram tudo. Isso aqui é uma peça original que está dando um acabamento nas bandeiras. Você vê uma espécie de umas flores, né? Umas folhas. E aqui, esse material aqui é chumbo, tá? Isso aqui é de chumbo. A coisa estava tão abandonada, para vocês terem ideia, que quando eles chegaram aqui, essas telinhas aqui, esse acabamento que vocês estão vendo de ferro com chumbo, você está vendo que esse daqui não tem o chumbo? Está tudo sem chumbo, tá vendo? Porque, para você ter ideia do quão degradado estava isso, que isso estava servindo de grelha de fogão. Quando ele viu, ele comprou fogões novos e pediu a grelha para tornar e voltar ela para o lugar dela de origem. Mas ele fez questão de deixar sem o chumbo, porque isso faz parte do resgate que ele fez aqui, né? Isso faz parte da história do local, né? Como é imponente, gente. Olha eu aqui embaixo desse arco. Como é que é grande a sala, como é que é imponente. Às vezes eu tenho dificuldade de mostrar para vocês a grandeza dos locais que eu visito. É muito difícil. Mas vocês conseguem ter uma ideia dessa forma. Olha isso.
Olha como é grande, só para vocês terem ideia. Nós estamos aqui em Alagoas, então faz parte da história de Alagoas. Esse casarão já saiu em livros, inclusive o Fazendas Antigas está fazendo um livro. Mas vamos seguir para eu continuar mostrando os ambientes para vocês. Antes de eu ir para o segundo ambiente, olha o detalhe desse imóvel, gente. Aqui ele tem um entalhe de madeira que simboliza uma espécie de uma caçada, tá vendo? Olha isso aqui. Se você que está assistindo a gente sabe de mais detalhes, porque tem um bicho meio sinistro aqui, tá vendo? Mas tem uma ave, ó. E era comum ter móveis nesse estilo na sala de jantar. Quando eu já vi original, tá? O que eu estou falando eu já vi original, quadros com aves empalhadas na sala de jantar de fazendas. Essa parte que eu falei com vocês que não dá para entender muito bem. Essa porta é original, essa que a gente acabou de passar. É uma porta original, você vê os detalhes de acabamento. Aqui é uma porta original, o vão, tudo, a largura das paredes. Se essa porta, essa parede é original, realmente ter uma porta ali fica esquisito, porque não tem simetria dentro do ambiente. Vocês estão percebendo? Acredito eu que aqui poderia ser um escritório. Por quê? Porque a gente tem essa entrada principal aqui, uma entrada lateral aqui, certo? Vamos continuar aqui, que eu vou mostrar um detalhe antes da gente ir lá para outra sala. Eu coloco aqui para a porta não bater. Essa área que vocês estão vendo aqui é uma área de uso atual da família, mas é uma área que foi readaptada. Um relógio, ó, um 8. Oitinho, esse é o miudinho. Aqui um outro relógio muito bacana também. Olha que lindo. Os atuais proprietários são muito católicos. Inclusive, você vai ver que esse ambiente é muito decorado e com artes sacras, né? Você vai ver que ele todo remete ao catolicismo. Então, eles têm isso muito forte. E não só esse ambiente, né? Nós temos esses dois ambientes. O outro vocês ainda vão ver também artes sacras nele, né? Olha que bacana, ó. Todo o acabamento. Lembrando que foram peças originais adquiridas em antiquários, tá? Então todas essas peças que vocês estão vendo aqui são originais. Tem uma outra peça linda aqui. Vocês repararam também naquele lustre da sala de jantar? Eu saí de lá e não falei. Eu queria falar dele, esqueci. Gente, olha que lustre maravilhoso. Me parece ser lustre de cristal bacará. Olha que espelho lindo, o acabamento das laterais dele, né? Olha só que espetáculo. O espelho bisotado também, bisotado é isso aqui, ó, no vidro, esse acabamentinho que dá no vidro. Aqui você tem um castiçal também que me parece ser de cristal também, ó. Olha que charme. Então tá aí, muitos quadros, santos também. Aqui, esse vitral tem de um lado e de outro da sala. Lindo, lindo, lindo. E fica uma iluminação aqui dentro. A sala dos santos, essa daqui. Originalmente, esses casarões eram conhecidos por ter capela no seu interior, que era conhecido como ermida. Essa é justamente a porta da fachada principal. Então, provavelmente aqui tinha um chapeleiro, o proprietário chegava, colocava o chapéu aqui. Essa mesa é um local que provavelmente aqui tinha mesmo uma mesa. Por quê? Porque ficava um gomil, então a pessoa chegava, tinha um escravizado da época aqui, para ele lavar as mãos, fazer a higiene ali. Geralmente, a gente percebe isso nas fazendas, era um costume da época, né? Aqui hoje virou uma sala de santo, né? Então a gente tem um santo aqui que chama atenção pelo teu tamanho. Olha o tamanho desse santo, original, tá, pessoal? E chama atenção porque geralmente você vê um santo como esse. Aqui ainda apareceu um pouco dos pés. Tá calçado, mas é um pequeno detalhe, tá vendo? Já esse daqui
aparece uma bitela de uma bota mesmo, inclusive um pedacinho da perna dele, ó. Aqui, ó. Então, parece, eu não sou um entendido, mas o pessoal que está assistindo a gente aí me ajude, parece que é o São José de Botas, é o que parece. Vamos para o outro ambiente, tem alguns detalhes para a gente falar. Vocês repararam na originalidade dessas portas e desse acabamento que eu falei para vocês? E o quão idêntico eles são uns dos outros, ó. Todo o acabamento dessas bandeiras das portas, você vai encontrar isso daí. E lembrando do detalhe, que isso aqui é tudo original. Aqui tem uma antiga dobradiça. Então, tudo indica que aqui tinha as portas, em todos esses cômodos que a gente roletou. Tinham essas portas, inclusive aqui, tá vendo? No outro, assim como aquele primeiro, que ainda está com as portas que eu mostrei para vocês, originais. Vou dar um tempinho para você pensar se você sabe que quadro é esse. Dá uma olhada no estilo. Esse quadro é uma relíquia, um quadro cusquenho. Eu particularmente acho lindo esse estilo de quadro. Muito bacana. Um quadro que enfeita aí qualquer ambiente que ele está, né? Aqui a gente tem um móvel que remete um pouco do estilo manuelino, que é o aspiral, né, como a principal característica do estilo, que ele lembra, não é, então atenção, não é, mas ele lembra uma burra europeia. A burra europeia, esse móvel, ele abre as gavetas, ó, como um todo, tá vendo? Ó? Muito cuidadinho para sair ileso. A burra europeia, cada uma disso aqui era uma gavetinha, e daí vinha um ditado que em algumas regiões ainda é usado, foi um ditado bastante utilizado por um período, numa época, que era o fulano está com a burra cheia. Quantos de vocês aí já ouviram? Coloca aí para mim nos comentários assim, eu conheci o ditado da burra cheia. Eu falei com vocês que os atuais proprietários são bastante católicos, né? Então você vê aqui mais uma sala com bastante ornamentos sacros, santos. As mobílias também, ó. Aqui a gente tem mais uma mobília linda, que lembra um pouco o estilo da mobília da primeira sala de jantar que a gente mostrou para vocês, que tinha todos aqueles objetos em cima, né, de bandeja e tudo mais. Olha que lindo, esse acabamento todinho. E o vidro bisotado também. Lindo, lindo, lindo. Esse lustre é um lustre alemão. E a história curiosa, que não quer dizer que é uma história de época, mas é uma história curiosa, o proprietário viajou para a Alemanha, achou esse lustre lindo e quis comprar o lustre. Só que se ele fosse pagar para trazer esse lustre, ia ficar uma fortuna. E como ele tinha muito amigo na Alemanha, que vinha sempre para o Brasil, ele desmontou esse lustre e tudo, e cada uma peça foi trazida por um amigo da Alemanha. Então, depois que o lustre, com o passar dos anos, que o lustre já estava todo aqui, ele foi montado e veio para o lugar dele. Então, cada um amigo veio trazendo uma peça na mala, né? E aí o lustre acabou vindo todo por aí, ó. Eu filmei aí os tetos mesmo de propósito para mostrar para vocês que é um teto todo original da casa. Um teto, um forro, que é tradicionalmente conhecido como saia e blusa. É esse estilo que você vê uma madeira sobreposta à outra. Nessa sala em especial, nós temos um piano. Era muito comum na época a família se reunir em volta de uma sala como essa, e uma filha ou a esposa, né, a baronesa, tocava piano. Por isso que muitas das fazendas que a gente vai, é tradicional de você ver um piano em alguma sala. Isso remete mesmo a um costume da época, né? Aqui também, todas aquelas portas que eu expliquei para vocês, que escondem, né, os arcos seguindo o mesmo padrão, o teto todo muito lindo. Você vê que é um espetáculo. Olha esse espelho. Esse espelho me lembra também uma foto que eu vi do espelho de Sapucaí. Só que lá em Sapucaí ele é dourado com verde, né? Mas é um espelhão assim, né? E essa sala aqui, hoje um escritório.
o que pode ser também no passado, poderia se ter essa função também. Mas essa mesa é linda, um luxo, 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 luxo. Aqui tem uma foto muito bacana, que vale a pena a gente mostrar, do Engenho Marrecas em 2006. Olha aqui que interessante, ó. Você vê que a estrutura dele externa se mantém idêntica, né? É justamente essa parede de testemunho que os proprietários deixaram. Por quê? Essa construção, hoje ela é um sobrado. Você vê até o acabamento ali, ó, da eira, da beira, tá vendo? Mas não é original, essa parte superior. Mas essa parte de baixo é onde era a antiga senzala. Então você tem aqui ainda o tipo de construção da época dessa parte de baixo todinha, que é justamente ao lado da casa, lembrando que as senzalas tinham essa característica de ficar próximo do casarão, justamente porque os escravizados eram caros, né? Para você ter essa mão de obra, você tinha que ser rico e pagava muito caro, cerca de um carro de passeio em torno esse valor se fosse atualizado. Eu não tenho propriedade para dar essa informação, mas eu já vi em pesquisas alguns historiadores fazendo essa menção. Então, sendo assim, a senzala tinha característica de ficar ao lado do casarão. Aqui você vê o estilo de construção da época. Para quem é aí arquiteto, engenheiro, que gosta de construções e pensa como eram feitos esses casarões antigamente, essa parede de testemunho é muito bacana, né? Olha lá. Eu não sei se você gosta de pitanga, mas é um espetáculo. E a pitanga daqui é docinha. Docinha, docinha. Já toda hora eu lambo uma pitanga. No interior da capela, você encontra ladrilhos hidráulicos no centro, né? Até se você reparar bem, parece fazer um formato, né, de uma cruz. Não é bem isso, mas lembra um pouco se você pegar essa linha, né, que forma. Muito lindo, por sinal, um ladrilho lindo, lindo, lindo. E as laterais, tanto onde estão os bancos, é aquele tijolo batido, né, de barro. O que deixa muito charmosa a capela, né? Ela foi construída e pensada em cada detalhe. Olha o padrão, né, do altar, olha que bacana. Inclusive aqui tem onde ficava a pedra d'ara, olha aqui, ó, ficava bem aqui. Esse era o local que a pedra d'ara ficava. Para quem já assiste a gente, já sabe o que é a pedra d'ara, né? Que eu estou sempre falando para vocês. Pedra d'ara, que é uma relíquia, né? Aqui, se você chegar, você encontra também as lápides. Era muito comum na época as pessoas serem enterradas dentro das igrejas, das capelas. Então você tem aqui Júlia Lins da Silva, 1886 a 1945. Então você tem aí várias lápides da família, um teto trabalhado, desenhado, com uma pintura linda. Olha só que bacana esse teto. Que coisa mais charmosa, tá vendo? Ali é uma área que eu sempre falo com vocês, que é uma área de privilégio do senhor de engenho, né? Ele ficava numa área privilegiada em relação a outros, mas ali também é a Torre Sineira. Inclusive, nós vamos subir ali e tocar o sino para vocês verem, né? Ó, vamos ver como é que vai ser aqui. Cara, o sino tá perfeito. Um gradeado que parece muito ser um gradeado bem antigo, até pelo seu estilo, por tudo. Aquele esquema de não usar solda, o tipo das batidas. Isso aqui tem a tendência de ser de chumbo. Provavelmente isso aqui é de chumbo, esses acabamentos, esses adornos que eles faziam. E o detalhe, olha o teto, é o famoso saia e blusa. Aqui a gente está com o privilégio de poder mostrar para vocês bem de pertinho, né? O saia e blusa, que é uma madeira sobreposta à outra. Tá vendo? Essa capela, apesar de ser feita com esses materiais de época, ela é nova.
Acredite se quiser. O proprietário e a proprietária quiseram fazer uma que tivesse muito sentido e muito a ver com todo o engenho, né? Parece mesmo que você está entrando numa capela de época, justamente pelo talento deles em fazer isso. Então, eles estão de parabéns, mas está aí esse segredo revelado para vocês, tá joia? Era isso que eu queria falar. Você já se tornou membro do nosso canal? Sabe da importância? Talvez você nem sabia que isso existia. Você vai fazer parte da nossa comunidade. E é com muito carinho que eu faço esse convite para você. A gente está passando por um processo de reestruturação. Então você vai ter acesso ao nosso grupo. Você vai poder opinar em vídeos que a gente vai fazer. Votar temas. Pessoal, perguntas direcionadas para mim. E eu pessoalmente vou responder vocês. Eu vou estar no grupo junto com vocês. Então assim, nós vamos ter um contato mais próximo. E isso tudo, pessoal, sem brincadeira, por menos de R$5. Então eu estou falando isso porque com um pouco desse recurso você colabora com o nosso projeto. Talvez isso a gente consegue viabilizar e continuar firme por aqui com o nosso projeto de catalogar as fazendas. Você vai ter muita coisa em troca e ó, é muito benefício, tá? Não é só um recurso que você está colocando, não. É muito benefício que você vai ter em troca. A gente está bolando uma revistinha do Fazendas Antigas, ainda não está ativa, mas você vai ter acesso a fotos exclusivas, uma pasta com mais de 1000 fotos de fazendas exclusivas para você que se associar. Então vai ter muita coisa bacana. Quando você clicar lá em aderir, você vai ver que você pode ter vários benefícios ali. Você vai ver, ali tem a descrição de cada um deles, tá? Já desconto na lojinha, muita coisa bacana e você não pode ficar de fora. Até os amigos do PV podem visitar uma fazenda comigo num dia de gravação e participar do vídeo. Já pensou? Então tem muita coisa bacana. Vai lá, corre lá. É um botãozinho aí que você pode se tornar membro ou aderir. Depende do teu celular, vai ter cada um de forma, ou na televisão, no computador. Aderir ou membro do canal, tá joia? Vamos voltar pro vídeo. Enquanto eu pego para ler os detalhes desse livro muito bacana, que inclusive tem algumas fotografias de Franz Post, eu me despeço de vocês. Vou ter que ficar mais um tempo nessa varanda aqui. Chato, né? Mas um local muito agradável, muito bom. Agradeço aos proprietários por me permitir esse abuso da minha parte. Mas se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário. Chega junto com a gente, que nós estamos rodando o Brasil, trazendo essas fazendas, esses engenhos, para vocês conhecerem, tá joia? Se você está curtindo, indica para as pessoas, recomenda. É de graça, você não paga nada e ajuda a gente. Eu sou o Paulo Vitor e você está no Fazendas Antigas. Grande abraço.